pai. Né? Para quem acompanhou ontem, nós falamos sobre a figura da mãe, e hoje a gente vai falar como a figura do pai pode impactar as relações de abundância. Deixa eu abrir aqui. Boa noite aqui no YouTube. Você que está aí no Instagram, vou pedir para você mandar vários corações aí, quem puder mandar os coraçõezinhos. E a galera que está aqui no YouTube, quem puder compartilhar, eu agradeço também. Eu vou passar aqui no Telegram. Então, gente, a gente está falando essa semana sobre abundância. Então, como a gente pode conseguir a abundância, como podemos nos conectar a essa relação de abundância. E tudo isso traz para a gente, né, uma conexão com a nossa família. Nós vimos como a nossa família, está um pouco torto aqui, influencia quando fala-se da questão da mãe. E hoje a gente vai pensar aí na questão do pai. Então, vamos entrar primeiro nessa relação de como a constelação vê a questão mãe e pai e como isso se relaciona com a abundância. Para a constelação familiar, é a figura da mãe que permite que a gente vá até o nosso pai. Como assim, Rodrigo? A criança, quando tem aquela relação íntima com a figura, né, da mãe, uma relação visceral, né, principalmente, né, no caso da gestação e de todo esse processo, a criança tem uma conexão profunda com a mãe. Então, essa relação simbiótica traz à criança a relação eu e mundo. E nesse contexto do eu com o mundo, a criança percebe justamente este mundo pequeno. E é o elemento paterno que vai trazer e levar essa criança a explorar o mundo e os seus limites. Quando a gente fala desse elemento paterno, a gente está falando do pai ou qualquer pessoa que represente essa figura do pai. Mais do que tudo, é a figura que representa tirar essa criança do ninho e fazer com que essa criança experimente, né, movimentos de conexão com esse exterior. Essa é a figura do pai. E o que Bert Hellinger descreve é o seguinte, que a mãe recebe a criança, ela conduz a criança ao pai e é o pai que conduz a criança ao mundo. A psicanálise vai dizer um pouquinho de que a mãe, né, vai dar o amor e o carinho e o pai, ou a figura do pai, vai oferecer os limites para que essa criança entenda também os limites do mundo. Então é muito importante essa segunda figura. E, obviamente, a gente tem aí uma questão muito importante. Então, quando uma mãe, por causa da sobrecarga, por causa do abandono parental, por N motivos, se sobrecarrega querendo ser o pai e a mãe da criança, essa sobrecarga não faz bem à criança. Por quê? Porque, num processo de crescimento, essa criança pode, inclusive, culpabilizar a mãe pela falta do pai. Então, quando a mãe se coloca no lugar dela, dando o que ela tem para dar, não querendo dar mais do que ela tem, isso vai fazer com que essa relação saudável, né, se estabeleça e a criança, no futuro, vai lidar com a carência e com a falta do pai. Mas quando a mãe quer ser o pai e a mãe da criança, porque esse pai abandonou, ou porque ela sente que o pai não está disponível, isso vai só piorar para a criança, porque a criança ela não vai entender esse movimento. Então, ao invés de ela ficar apenas triste porque ela sente que o pai dela não está, ela vai sentir que a mãe dela não deixa que ela vá ao pai. Além da mãe querer fazer muito, essa criança ainda vai culpabilizar a mãe por causa disso. Então, no caso de um abandono parental, é muito importante que a mãe deixe claro à criança, olha, eu sou a sua mãe, o seu pai não está disponível, né? Obviamente, se tiver de procurar medidas legais, procurando medidas legais, mas eu não posso fazer o papel dele. E essa criança vai ter que lidar com essa falta. Quando a mãe tenta compensar a falta desse genitor ou a falta desse pai, isso acaba sobrecarregando essa mulher e gera mais prejuízo do que lucro. Vai gerar mais complicações, porque essa criança pode crescer com raiva dessa mãe por causa disso. Como a gente fala aqui, a mãe conduz o filho ao pai, e a gente falou ontem, a mãe, né, tem a cara, né, o sucesso tem a cara da mãe. E o pai é o que vai dar a coragem para que essa criança avance na realidade do mundo. Mais uma vez, quando eu falo de pai, eu estou falando da figura que represente esse pai. Então, se eu tenho um casal homoafetivo, não é que um vai ser um homem e o outro vai ser a mulher. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que um vai representar a figura do acolhimento e o outro a figura da coragem. De alguma forma, vão desempenhando figuras diferentes. Uma figura da proteção e o outro a figura que entrega limites. E há famílias, inclusive, em que isso se inverteu, em que a mãe era a figura do limite, né, de levar para o mundo e vice-versa. O que eu quero dizer é que tem que ter essas duas figuras de alguma forma. Às vezes foi a avó, às vezes foi a pessoa que estava próxima, mas quando a criança não encontra essas duas figuras, a falta disso pode gerar muito medo nessa criança, e essa criança pode não ter a coragem necessária para avançar. E então esse é um ponto importante. Óbvio que nós temos que dar lugar para o genitor, independentemente se esse genitor compareceu ou não. A criança merece dar um lugar a esse genitor. Então vamos pensar lá que o pai, o genitor dessa criança, abandona essa mãe. A criança merece saber quem é esse genitor, ou reconhecer a sua história, dependendo da fase que ela tem, para que ela entenda, sim, que ela pertence a esse outro sistema. Do contrário, quando a mãe nega essa ida ao sistema paterno, essa criança ou fica com raiva da mãe e não vai para o mundo, ou ela fica tentando comprar as dores da mãe. E nenhuma das duas ações vai trazer abundância. Lembra que nós estamos hoje focando na figura do pai, relativa à figura da abundância. Então, quando uma mulher está entristecida com o genitor, magoada, chateada, e às vezes com toda razão, essa mulher pode impedir que essa criança vá em direção a essa outra figura. Então, você tem que começar a pensar como é que eu posso, né, deixar tudo isso e olhar para a criança e ver que nela também existe o genitor, que nela também existe o pai, mesmo que você não concorde que esse pai esteja dando A ou B. O fato de você querer negar esse caminho só vai cortar a abundância. E essa criança, quando cresce, ela pode entrar em um mecanismo de autossabotagem, de procrastinação, querendo punir a mãe. Olha que loucura. A mãe que deu tudo, que tentou resolver os problemas. É justamente porque ela não estava no papel dela que essa criança acaba querendo punir essa mãe. Então, se você tem filhos e por algum motivo o genitor não esteja disponível ou não está disponível, deixe claro para os seus filhos que eles têm um genitor, mas que o genitor, infelizmente, por motivos que você não pode prever, o genitor não está disponível. A criança vai sofrer, obviamente, mas você tem que mostrar a ela que nada disso tem a ver com ela, tem a ver com o problema dele, o problema do genitor que não está disponível, para que essa criança entenda que esse caminho pode ser criado, né, nesse processo. Não faça os dois. Não impeça que a criança vá até o pai e o genitor. Muitas vezes, esse genitor é ausente e a mãe tenta compensar isso, porque ela sabe que o genitor, o pai, não está disponível emocionalmente. Quantas famílias, né, o pai não está disponível, a criança busca e fica frustrada, e a mãe tenta compensar os dois lados. Ao compensar os dois lados, essa criança pode ainda ficar com raiva da mãe. Então, a criança vai ter que lidar com a frustração de que aquele genitor talvez não esteja disponível. E a gente tem que aprender a lidar com frustração na vida. Se você tenta compensar, você pode justamente furar esse modelo de nós temos que lidar com as frustrações na vida. Então, você pode acompanhar a sua criança para que ela lide
lide, seu filho, né, para que lide com isso. Mas não tente fazer os dois papéis. Ah, Rodrigo, mas eu quero fazer os dois papéis. Bem, é uma escolha sua. Mas é muito comum que eu recebo pessoas que chegam para fazer uma constelação com essa queixa. Nossa, a minha mãe não deixou o meu, né, não deixou com que eu fosse até meu pai. E essa pessoa até sabe que o pai não estava disponível, mas a raiva é com a mãe. Olha que loucura. Então, não evite que a criança, né, chegue até o pai, permita. E o pai vai ter essa função de levar a criança para o mundo. Incentive essa criança dizendo o seguinte: você é o melhor que o seu genitor me deu. Você é o melhor do seu pai. Aí a criança vai entendendo que dentro dela também existem coisas positivas do pai. Imagina você fazendo o seguinte, né? Você está com muita raiva desse genitor ou desse pai, e com toda razão, e você diz isso à criança. Só que a criança sabe que metade dela é o pai, metade dela é o genitor. E aí essa criança vai internalizar o quê? Que metade dela não é bom, porque você não consegue ver o ponto positivo desse outro lado. Então, é importante que a mãe resolva isso no coração, porque a mãe é que vai ter que resolver e vai dizer: olha, filhos, aqui está o caminho para o pai de vocês. Se a criança vai ou se a criança não vai, são outros 500. Deixar claro que você não precisa, né, a criança, você não precisa se meter na relação do casal. A nossa relação de casal é uma, a relação do seu pai ou do seu genitor com você é outra. Ah, Rodrigo, mas e se esse homem, né, de alguma forma frustrar o meu filho? Ele vai lidar com isso, como nós temos que aprender a lidar com as frustrações. Agora, quando há o impedimento de ir, por esses N motivos que eu estou dizendo, a criança, ela não sente só a frustração, mas ela sente raiva da mãe, de forma injusta, mas é o que ela sente. Injusta porque eu sei que essa mãe tentou fazer o possível para que isso não acontecesse. Mas a gente tem que entender que esse é o caminho desse filho, porque foi o genitor que você escolheu, foi o pai que você escolheu. Então, quando a mãe abre caminho para o pai, o movimento de abundância que vem com essa outra figura é o movimento da exploração do mundo. Então, a figura do genitor é a figura que nos traz coragem e, ao mesmo tempo, proteção. Lembra que eu falei que não necessariamente é o pai, mas a pessoa que representa essa figura. Uma criança, quando ela vai arriscar na vida, e a gente vai ter aquele comercial onde o pai pega a criança para empurrar, né, a bicicleta, e aí solta as rodinhas e a criança vai para a vida, esse é um movimento que nós temos quando nós estamos reconectados com o nosso pai, com o nosso genitor. A gente sente que é possível arriscar. Quando eu, de alguma forma, tenho problemas com questões relacionadas ao meu genitor e ao meu pai, eu posso ter dificuldade nesses movimentos de ir para a vida. Eu posso ter dificuldade nesses movimentos de coragem. Eu posso ter dificuldade nesses movimentos de me apropriar dessa força que eu preciso para ir. Uma pessoa sem essa energia que vem do genitor do pai é uma pessoa que pode se vitimizar e não saber se defender. É aquela pessoa que vai sempre cair em situações de vítima, e aí a escassez ronda, porque é como se ela tivesse todos os recursos e todas as ferramentas dentro dela, mas ela não consegue concatenar, juntar essas ferramentas para que aquilo se transforme de fato, né, em produção de recursos para ela. É como se todas as peças estivessem espalhadas e você não conseguisse juntar para criar uma ferramenta que de fato traga recursos para vocês. Então, como eu penso nisso? Então, quando eu já vou lá olhar, a minha relação com a minha mãe tá boa, mas a minha relação com o meu pai é complicada, e eu não consigo avançar. O primeiro ponto que a gente vai pensar é: será que eu não estou punindo o meu pai? Ou até mesmo punindo a minha mãe por não me deixar ir ao meu pai? Será que eu não fui levado a ser o filhinho da mamãe? Quem é o filhinho da mamãe? É aquele que compra as dores da mãe, porque o pai ou o genitor fez essa mãe sofrer, e essa criança compra esse papel. Só que quando essa criança se ocupa de ser o filhinho da mamãe, sendo contrário ao pai, essa pessoa está tirando energia de criação, energia de vida, e desperdiçando numa relação que não é dela. A relação pai-mãe não é uma relação sua. Ah, Rodrigo, mas é que você não conhece a minha mãe. A minha mãe não consegue se defender. Ela ficou num relacionamento tão terrível, ela está num relacionamento tão terrível com meu pai há anos, e eu falo para ela fazer isso, para ela fazer aquilo. Você está desperdiçando energia vital, que você poderia estar usando para destravar a sua abundância, numa relação que não te compete. A relação deles vem antes, e são eles que têm que resolver. Ah, e aí então vem isso, não quero mais ser o filhinho da mamãe, quero ir passar para o meu pai para poder crescer. Eu passo para o meu pai, e aí passar para o pai pode ser lidar com as frustrações que esse pai não estava disponível. Pode ser lidar com o sofrimento de entender que esse homem não estava lá para você, e está tudo bem. Tudo bem em que sentido? Que hoje você pode oferecer essa coragem, hoje você pode se oferecer essa proteção, hoje você pode criar mecanismos de proteção que te impulsionem a arriscar na vida. Porque a abundância, né, ela é oposta ao medo. Então uma pessoa que não tem essa figura do pai tão presente, uma pessoa que não tem a figura do pai tão forte, quando eu falo pai, mais uma vez, a pessoa que represente esse pai, que pode ser uma outra pessoa do que o genitor. Quando não está presente essa pessoa, eu não tenho forças para avançar porque o medo me paralisa. É como se eu estivesse no meu ninho e eu não tivesse coragem de abrir asas e voar. E eu digo isso porque a minha relação com meu pai sempre foi muito complexa. Eu fiz tudo isso que eu falei para vocês não fazerem, eu fiz inconscientemente. Eu comprei as dores da minha mãe, porque eu, né, da relação com meu pai era complexa, fui comprando as dores da minha mãe, e aí tinha essa relação complexa com meu pai, não, a gente não se acertava, e eu tive que fazer todo um processo de reconexão mesmo depois que meu pai, né, faleceu. Meu pai faleceu, eu ainda tinha todas essas questões, eu precisei ressignificar a minha imagem que eu tinha do meu pai. E depois dessa ressignificação, eu tive que lidar com a raiva que eu tive da minha mãe, porque eu senti que eu não pude estar junto ao meu pai. Mas a minha mãe nunca falou nada, eu apenas comprei as dores dela, entende? E aí, Rodrigo, como isso te atrapalhava na tua relação com a abundância? Era como se eu percebesse, e eu sei que muitas pessoas sentem isso, é como se você percebesse que você tem todos os recursos para conseguir coisas grandes, mas quando você olha para tua vida, parece que você está sempre naquele lugar que não sai, sempre, sabe, travado. E, nesse aspecto, né, é como se você falasse: gente, mas eu tenho tantos recursos, eu reconheço os meus recursos, por que é que eu não consigo avançar? No meu caso, era, e ainda é, porque eu venho trabalhando os aspectos relacionados ao medo. Como eu não tive esse elemento impulsionador, porque eu não consegui me conectar com meu pai na infância, porque eu comprei as dores da minha mãe, o que aconteceu comigo? Então, eu não tinha coragem de fazer coisas tipo de arriscar. E aí eu não conseguia me conectar na minha própria abundância. Eu fiquei por 10 anos fazendo algo que era relativamente confortável, né? Não fazia com que eu tivesse grandes coisas, mas também dava o básico. Aí isso é um problema? Não, não é um problema. Mas eu ficava frustrado porque eu olhava para mim e eu não estava satisfeito, porque eu sabia que eu podia ter mais. E aí foi no processo de reconexão com meu pai, foi quando eu de fato consegui olhar para o meu pai, enxergar o meu pai, foi quando eu tive que olhar para tudo o que o meu pai estava trazendo e apresentando, que eu comecei a fazer processos de transformação. A constelação que marcou muito tirar esse emaranhamento com relação
a minha abundância foi a constelação em que eu tive que olhar para o meu pai, depois de vários movimentos, reconhecer que eu pertencia e reconhecer os meus ancestrais paternos, porque quando eu excluía o meu pai, eu também excluía todos os ancestrais que vinham dele. E aí eu fui, entre aspas, obrigado, ou seja, eu fiz a constelação, mas a constelação me mostrou que eu precisava incluir os meus ancestrais europeus do lado do meu pai. Por quê? Porque eu fui criado com a família da minha família é uma família interracial, e a família da minha mãe era muito mais, né, brasileira no sentido de ter etnias negras, a gente tinha indígenas, né, e a família do meu pai era predominantemente de europeus. E eu nunca tive vontade de ir à Europa, nunca quis ir à Europa, e aí nessa constelação apareceu que eu estava excluindo isso, porque eu excluía o meu pai, eu não conseguia dar um lugar para ele. Quando eu fiz essa constelação e fiz esse movimento, as coisas começaram a rodar, sabe? É como se tivesse destravado aquela represa que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Então eu tinha abundância dentro de mim, eu tinha os recursos, eu tinha todo o movimento interno para ser abundante, mas estava tudo travado nessa represa. No meu caso, o elemento paterno estava travando, não o meu pai, a minha imagem interna do meu pai. Quando eu consegui resolver minimamente, as coisas começaram a andar. Eu comecei a ver o movimento andando. Ah, Rodrigo, então quer dizer que você fez a constelação e já? Não, eu tive que fazer outros movimentos e continuo fazendo vários movimentos. Porque no caso da minha família, os elementos de escassez eram de muitos lados, eram de muitos ângulos. Esse foi um ângulo muito importante para destravar. Ah, Rodrigo, então quer dizer que hoje você olha para o seu pai e você fala assim, não, meu pai já falecido, mas a minha imagem interna, você olha e fala, ah, meu pai foi o melhor pai do mundo. Não, nós não falamos com hipocrisia. Meu pai era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente competente, mas não tinha inteligência emocional. E quando eu olho para ele, o que eu faço? Eu honro a vida que veio dele, eu reconheço que ele carregou muitas dores para que eu não carregasse. E eu sou capaz de honrar, agradecer e tomar o presente que ele me deu. O presente que ele me deu foi a vida. Então, se você tem uma relação controversa com o seu pai, não se trata de perdoá-lo, não se trata de que agora eu tenho que amar o meu pai, se trata apenas, esse apenas entre aspas, porque não é algo simples, de reconhecer que a vida veio do seu pai, que o seu genitor, ou seu pai, teve um movimento importante. Ao reconhecer que teve esse movimento importante, você consegue reconhecer que esse fluir veio dele, aceitar, honrar, pegar a vida para você e agora ir viver a sua vida. Então é disso que a constelação fala. A constelação não fala, ah, então agora eu tenho que amar o meu pai e dizer que era a pessoa mais perfeita do mundo. Não. Sem julgamentos, eu olho para o meu pai e eu reconheço que ele deu o que ele podia. Ponto. Aceito isso e agora, como adulto, eu quero chegar onde eu quiser com todos os recursos que também vieram do meu pai. Esse é o ponto. Os recursos também vieram dele. E quando eu não consigo reconhecer que esses recursos vieram dele, eu de alguma forma fico travado e não avanço. E o movimento é como é que eu posso avançar em direção à abundância. Esse é um movimento importante da gente pensar. Quando eu tomo uma água, eu quero que você reflita. Como é a tua relação com teu pai? Coloca aqui nos comentários do YouTube, coloca aqui nos comentários do Insta, né, para que a gente possa entender um pouco disso. Que às vezes você fala, Rodrigo, nossa, eu não consigo entender o meu pai. Eu não quero entender, não. Eu quero simplesmente dizer, meu pai me deu isso, é isso que ele me deu, eu tomo isso, são os recursos que eu vou viver a minha vida belo e feliz. Coloca aí nos comentários como que era a tua relação com o teu pai. Entende? Então, a gente não está pensando aqui em simplesmente criar uma história fantasiosa. Quando eu falo de ressignificar imagens internas, é que agora eu vou criar uma imagem de um pai. Não, fantasioso. Gente, pé no chão. Imagem interna é reconhecer o que foi, aceitar o que foi e transformar para a realidade. Isso é imagem interna. Não é você entrar num movimento fantasioso de, ai meu Deus. E reconhecer que você também não soube lidar com ele. Você também não soube, você tinha expectativas que não foram cumpridas. E nós não estamos nesse mundo para que as expectativas dos outros se cumpram. A gente vai se frustrar sempre. Então, essa é a grande questão. Aqui está falando da Maria do Campo, meu pai é falecido e minha mãe não gosta de mim. Então, o que você pode fazer, Maria do Socorro? Fortalece a tua imagem interna, porque já não se trata do seu pai, já não se trata da sua mãe. Se trata da pessoa internalizar essas relações e transformar as próprias imagens internas. Isso é a grande diferença. Olha, meu pai é muito próximo, muito amor. Ai, Rodrigo, mas eu não tenho esse pai próximo com amor. Ressignifica as tuas imagens internas. Assim como nós falamos ontem, que existe uma imagem do arquétipo da boa mãe, existe uma imagem do arquétipo do bom pai. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu vi que a galera está escrevendo aqui, eu vou pedir um favor para a galera que está no Insta. Você que está no Insta agora, eu vou pedir 2 favores. Eu quero que você, por favor, dê uns coraçõezinhos aí, para que a gente possa aumentar o número de pessoas nessa live. E vai aqui embaixo, você vai apertar no aviãozinho e vai mandar para 5 pessoas que aparecem no primeiro lugar. Você que está aqui no YouTube, pega lá em cima. Se você está no computador, copia o link e manda, ou embaixo lá, compartilhar, copia o link e manda para as pessoas. Quanto mais a gente conseguir ressignificar a nossa imagem do pai, mais a gente vai conseguir transformar a nossa abundância. Então, pega aí, e quando você fizer, escreve aí, compartilhei. Só para eu saber quem está compartilhando aí, pega aí também no YouTube, copia o link, coloca lá, compartilhei lá com o meu grupo de amigos, com as pessoas, para as pessoas acompanharem a live. Então, essa reconexão com o pai, ela não fala de você efetivamente ter uma relação com o seu pai ou com o seu genitor, mas você está em paz com o movimento que a vida deu. Porque não adianta você ficar batendo cabeça e dizendo assim, meu Deus, porque eu queria um pai diferente. Desculpa, você não teve, eu sinto muito. O que você pode fazer agora? Gratidão, Maristela. Maristela compartilhou, a Zeni compartilhou. Gente, quem mais compartilhou aí a live? A Tati, compartilha aí pra gente poder chegar aí a mais gente hoje, para conseguirmos aí que mais pessoas escutem sobre o pai. Claro, aqui nós estamos falando dos filhos que tiveram essas relações com a questão do pai. Mas, gente, você homem que está assistindo a live, você também tem que se autorresponsabilizar, não se culpabilizar. Você tem que se autorresponsabilizar porque muitas das coisas que o seu filho vai viver tem a ver da relação que você teve com ele. Então, você homem, é muito importante que você entre no seu papel de incentivador, de protetor e dessa pessoa que vai encaminhar, né, para mais pessoas a vida. Você vai encaminhar o teu filho para a vida. Obrigado, a Kelly compartilhou, a Flor do Deserto, a Nuri, a Tatiana, gratidão por vocês estarem compartilhando. Gente, quem não compartilhou, compartilha. Então, quando a gente conecta com essa energia do pai, com essa energia de coragem, a gente sai do medo. Um dos aspectos que impedem você de avançar na abundância é o medo, porque o medo está conectado e diretamente ligado à escassez. É aquela metáfora de você estar lá tentando se afogar no universo da escassez e você está com tanto medo que você não percebeu que é só ficar em pé. Você já viu aquela imagem da criança que está lá quase se afogando? E ao invés dela colocar o pé no chão e pronto. Isso é medo, isso é escassez, isso é falta da figura do pai. Porque quando nós temos a figura do pai, a gente desenvolve a coragem. A gente entende que a gente vai para frente e as coisas vão começar a acontecer.
Então, isso é muito importante. Claro que existe também a falta do pai no sistema familiar. O que é a falta do pai no sistema familiar? É quando, né, você tem lá um ancestral que faleceu cedo, uma família que o pai abandonou, uma família que o pai foi embora. Tudo isso vai gerar a falta do pai, e aí vem a falta da coragem, e aí vem a escassez. Escassez está muito direcionado com a falta de coragem. Por que falta de coragem? É medo. E o medo é um grande abismo que gera e fortifica a escassez, porque você não sai dele se você não faz mudanças significativas. E eu digo isso porque eu sempre tive muito medo de muitas coisas, medo de passar fome, medo de que as coisas não iam dar certo, e o medo só impede você de realizar coisas. Eu tive bastante, e tenho trabalhado para que esse medo se minimize. Eu lembro que eu tenho uma amiga que dizia assim, Rodrigo, qual é a pior coisa que pode acontecer com você se isso não der certo? Aí eu já falava, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou morrer, porque era medo. E o medo coloca você nesse lugar. Então, quando eu conecto com o meu pai, eu conecto com a coragem, e isso faz com que eu transforme a minha relação interna. Isso faz com que eu modifique isso. Então, eu começo a entender que meu pai muitas vezes segurou muitas barras para que eu não precisasse segurar. Que às vezes ele estava sobrecarregado com o sustento da família e por isso que ele não me deu o amor que eu queria. E aí, ontem, assistindo a live do meu professor de reprogramação biológica, Everton Araújo, ele falou muito da procrastinação, né? Tá até no perfil dele, depois vocês corram lá para ver aí no Instagram. E aí ele dizia o seguinte, que a questão da procrastinação está ligada, muitas vezes, à falta de validação do pai. Então, se eu procrastino, eu não vou conseguir ser abundante. Porque a procrastinação é, eu tenho todos os recursos comigo, mas agora não. Ah, vamos fazer tal coisa para a gente conseguir? Agora não. E essa procrastinação impede de você manifestar a abundância que você tem dentro de você. E é esse contexto que a gente precisa destravar. É esse o contexto em que a gente precisa liberar para que você possa se conectar com a abundância dentro de você. É você se conectar com a figura do pai e não esperar mais uma validação dele. Quantos de nós tivemos pais que não elogiavam? E o pai não elogiava. Porque o universo masculino muitas vezes não foi dado permissão para sentir. Quantos de nós esperava do pai a frase eu te amo? Quantos de nós esperava do pai a frase eu estou com você? E o seu pai talvez nunca tenha conseguido dar isso a você. E aí você sai pelo mundo e você não arrisca porque você tem medo e você não faz, você procrastina porque você ainda está esperando a validação do seu pai. E aí a abundância fica travada. Porque para ter abundância, eu preciso me colocar em ação. A abundância está dentro de mim. Mas se eu não coloco em ação, se eu não faço movimento, eu travo a abundância. Sabe assim? É como se a abundância fosse um rio, sabe? Um rio. Só que quando eu estou com a energia do pai complexa, quando eu estou, né, todo travado, de alguma forma, ao invés de eu ir para o rio e continuar, eu fico parado vendo o rio passar. Isso é alguém que não está conectado com a abundância interna. O rio está indo, a abundância não para, gente. Olha para a natureza é abundante. O homem vai com os aspectos da escassez, mas a abundância vai lá, ó, abundância, né? E vem a chuva e faz todo aquele ciclo, abundância. Quando você está desconectado da figura do seu pai, é como um rio que passa, ó, e você está simplesmente vendo a vida passar, porque você não tem coragem de ir para frente. Então, a Giviane perguntou, qual é o exercício sistêmico, então, para tentar reconectar com o pai? O primeiro exercício sistêmico é você fazer um Ho'oponopono para você entender que o seu pai, o seu genitor, deu o que ele tinha para dar. Ele não é uma pessoa perfeita, talvez ele não foi um bom pai, mas ele deu o que ele tinha para dar. E eu sei que muitos pais foram extremamente cruéis com os filhos. Teve pai, infelizmente, que abusou de filho, teve pai que simplesmente deixou a mulher e foi-se embora e que se dane. Eu sei disso, eu não estou dizendo para você romantizar isso, não romantize. Ai, porque não? Se seu pai foi cruel, reconheça, ele deu isso, infelizmente ele não tinha mais para dar. Só que se seu pai foi cruel com você, não fique nisso. Reconheça isso, transforme isso e vá viver a sua vida. Porque algo bom ele te deu, a vida. Isso eu não posso negar. Agora, se houve todo esse aspecto, né, negativo, comece a trabalhar com o Ho'oponopono. Comece a modificar as suas imagens internas. Não é porque alguém te deu algo ruim que você precisa vestir. Ah, eu tenho raiva do meu pai, eu tenho mágoa. Se eu pudesse, eu esganava. A quem isso está fazendo mal? Ao seu pai que não é. Então você já teve um pai que você considera que não foi um bom pai, que te maltratou. E aí você fica com raiva se maltratando. Você está fazendo um duplo serviço. Você está dizendo assim, já que ele fez, eu vou fazer comigo também. Não vai te ajudar. Então, uma carta para o seu pai em reconhecimento. Pai, você me deu a vida, ponto. E se seu pai foi mais funcional, você escreve, olha, pai, você fez isso, você fez aquilo, e eu me senti assim. Escreve um outro exercício sistêmico que você pode fazer. E fala assim, ó, agradeço. Eu não preciso mais dessas coisas que não foram boas. Eu tomo a vida e continuo vivendo, e vou vivendo, e vou vivendo, e vou sendo mais e mais feliz. E é nesse processo de transformação que eu consigo encontrar a abundância. A abundância já existe. Eu consigo encontrar dentro de mim. O processo de meditação também ajuda. Faz uma meditação que trabalha a figura do pai. Por isso que eu gosto tanto das meditações. Porque quando eu faço uma meditação que trabalha a figura do pai, quando eu faço uma meditação que me conecta com o pai, o arquétipo do pai, eu vou transformando a minha imagem. Aí eu pego aquela meditação, faço uma, faço duas, faço três, faço quatro, faço cinco. E esse processo eu vou transformando a minha realidade. Né? Quantas vezes uma meditação traz para mim uma realidade que eu nunca experienciei? Então, isso transforma a minha imagem interna de pai. Não espere o seu pai mudar para que você mude a sua imagem dele. Comece a transformar a tua realidade. E é nesse lugar que a gente começa a se conectar com essa abundância interna. E aí, lembrando que a gente começa com um grupo de meditação amanhã. Então, se você não fez ainda suas inscrições, corre lá. Tem um investimento de R$ 77, mas vai fazer um trabalho de você ouvir a meditação e refaz de novo, e refaz, e fala, Rodrigo, nosso grupo é aberto para compartilhar. Quando eu fiz, eu senti raiva. A segunda vez que eu fiz a meditação, eu dormi. A terceira vez que eu fiz a mesma meditação de pai, eu comecei a sentir algo diferente. E aí você vai transformando a tua imagem de pai. É por isso que eu trabalho com as meditações, para que você possa ir transformando a tua realidade. Então, se você não fez ainda, faça o grupo da abundância, porque lá você vai ter uma meditação para trabalhar a figura da mãe, vai ter uma meditação para trabalhar a figura do pai, e essas meditações vão adiantar. E aí, às vezes, você fala assim, Rodrigo, eu fiz a meditação e agora eu sinto que eu quero uma constelação. Quando você vai para a constelação, aquele sentimento que era uma montanha de dificuldade já está uma pedra, já está menor. Aí a constelação faz com que isso seja mais rápido, porque você já trabalhou em meditações guiadas. Por isso as meditações guiadas são tão eficazes, porque você já vai trabalhando aquela emoção. Então, venha para o grupo da abundância. Isso vai fazer, sim, um processo de diferença em você. Porque, com certeza, você vai dar passos em direção a esse fluxo que já existe dentro de você. Coloca isso na tua cabeça. A abundância é um fluxo que já existe dentro de mim. Aí a gente usa as perguntas do Barra, como eu posso acessar essa abundância interna? Então, o processo de meditação é fantástico.
Uma outra forma que me vem agora, Juliane, assista filmes onde a imagem do pai ela é transformada. Então tem a série This Is Us, onde aparece a imagem do pai, aquele pai lá, ele é um pai do arquétipo. Tem um filme muito antigo, que é Kramer versus Kramer, onde fala da imagem desse pai distante, a mãe abandona pai e filho, e a relação dos dois é transformada. Quando eu vejo isso, eu começo a transformar a minha própria relação. Filmes sistêmicos podem ajudar você nesse processo, né? Filmes sistêmicos podem começar a fazer com que você, de fato, entre em contato com a figura do arquétipo do bom pai. Ao invés de a gente ficar assistindo coisas que não nos levam para frente, e nada contra, você pode assistir, né, aquele filme mais bobinho, às vezes vai lá ver um filme sistêmico. O que é um filme sistêmico? Um filme que traz uma transformação. E aí você vê esse filme, você fala, no final do filme Kramer vs. Kramer, você termina assim, meu Deus, olha a figura do pai e do filho. Aquilo é curador. Esse é um dos filmes que você vê e você chora, porque você vê como a imagem do pai se transforma. O filme do Will Smith, né, que de alguma forma transforma lá aquele filme, a relação dele com os filhos. E aí você vai vendo arquétipos do bom pai em muitos contextos, em muitos lugares, e isso vai transformando, né? Transformando. Então, Viviane, mais do que profundo, a meditação é profunda. O Ho'oponopono, ele ganha por pontos, então tem que continuar. Florais ajudam muito e constelação. Né? Agora, se você fala, nossa, já fiz tudo isso e não consegui liberar, faça um renascimento. Eu lembro que depois da minha constelação, eu fui lidar com a raiva do meu pai muito no renascimento. Eu fiz um renascimento e aí foi muito engraçado, né? As pessoas que me conduziam, os primeiros dias eram mulheres e eu fui assim, entrava no processo. E o professor, que era o Tom Cal, ele foi me conduzir, eu não ia no processo. E aí o Tom Cal, que é muito sábio, disse assim, Rodrigo, eu não tô indo porque eu sou um homem e eu tô representando teu pai, você não tá indo no processo. E aí veio a raiva. Porque eu tenho que lidar com a raiva que eu tenho dentro de mim. A raiva no processo de renascimento não é criada, ela é colocada para fora. O renascimento pode ajudar você também. Lembrando que a gente vai ter renascimento, formação de renascimento em abril. Então você que é terapeuta, o renascimento vai fazer com que você tenha sessões e processos muito mais profundos. E você que está pensando aqui no grupo da abundância em fazer uma transição de carreira, o renascimento é uma técnica que pode fazer com que você entre no caminho das terapias integrativas. Então já se programe, eu vou passar mais detalhes e mais informações sobre a formação de renascimento, mas venha fazer. E além de tudo, quando você faz uma formação num processo integrativo, holístico, seja de constelação, seja de renascimento, você se trabalha. Você vai trabalhar a questão com o teu pai. Você vai trabalhar tudo isso. E vai ser um processo incrível de transformação. Então já se programa para fazer o renascimento. Então, gente, olha, tem vários filmes incríveis que a galera está citando aqui dentro do Instagram. O renascimento é uma respiração consciente que faz com que eu entre em contato com as minhas memórias corporais e faz com que eu libere memórias corporais e emocionais. Esse é o renascimento. Ele é muito usado para traumas gestacionais, mas você pode usar para qualquer tipo de trauma, procrastinação, ansiedade. É um processo que, se você faz umas 10 sessões, vai diminuir a tua ansiedade. E o mais legal do renascimento é que é uma técnica de auto-aplicação. Então, quando você aprende o renascimento, você pode aplicar nas pessoas e você pode se aplicar. E esse é um processo incrível de você fazer. Então, gente, eu vou abrir para as perguntas. Não sei se tem perguntas sobre a questão da abundância e do pai. Caso tenham perguntas, eu gostaria de ouvir vocês. Você que entrou agora e não curte ainda o meu perfil, curta o meu perfil. Então, a gente falou assim, meu pai sempre foi distante, não conversava. Então, transforma essa imagem para uma imagem daquele pai que vai receber e transformar. Não é o seu pai, mas é o arquétipo desse pai. Meu pai, ela falou que meu pai é muito próximo, já foi meu herói, passei por uma fase de julgá-lo e hoje trabalho a consciência de entender que ele é uma pessoa que fez o que ele podia. Fantástico, Naya. Esse é o processo. Minha mãe fazia a gente ter medo dele, usava para chantagear e manipular. Então, essa mãe, inconscientemente, impedia que as crianças fossem até o pai. E muitas vezes essa criança vai ter medo. E esse medo do pai, ele é o medo da vida. É o medo de arriscar, é o medo de conquistar. Olá, só me deu a vida, nunca me deu apoio algum desde criança, por parte dos dois. Sempre agressivos e apáticos. O que você faz quando você tem pais agressivos e apáticos? Você libera eles e vai pra tua vida. Você diz assim, ó, vocês me deram uma vida, e mesmo a vida desse jeito, com ela, eu tenho muitos recursos. Então eu agradeço, eu tomo esse presente, e com esses recursos eu vou fazer uma coisa incrível. Vocês me deram esses recursos. Então eu recomendo, Flor do Deserto, leia Onde Estão as Moedas. Onde Estão as Moedas vai fazer muita diferença na tua relação. Né? Ele saiu de casa por traição quando eu tinha 15 anos, é uma pessoa amorosa, mas me sinto distante dele. Muitas vezes acontece isso, ó. O pai trai a mãe e a criança compra essa briga. E aí entra uma relação distante do pai. Ah, quer dizer que o pai estava certo em trair? Não importa, não se meta na relação deles. Isso é uma questão da sua mãe, não sua. E aí você vai transformando essa realidade. Gente, a galera compartilhou, quem ainda dá tempo de compartilhar. Chega aí no aviãozinho e indica 5 pessoas para ver essa live. Gratidão a Tatiana, a Marluce, que compartilharam, a Naya, né? Coloca aqui, por favor, perdi do seu... Não me perdi. Talvez eles não tiveram isso também, com certeza. Muitas vezes, quando meu pai não me deu, é porque ele muitas vezes não recebeu do próprio pai dele. E aí o grande problema é isso. Ele não recebeu do pai, meu avô não recebeu do pai, meu bisavô não recebeu do pai. Até quando a gente vai ficar nesses ciclos intermináveis de falta? Agradece, entra em conexão e agora você fala, eu tenho os recursos que vocês me deram para que eu faça diferente. E aí, gente, aí a abundância começa a não surgir, começa a aparecer, porque ela está dentro de você. Você começa a deixar que essa abundância avance, né? Aceitar o que foi bom e o que não foi. Isso, você aceita a realidade tal como foi. Só que hoje você pode transformar. O princípio de transformação da realidade não se dá por rebeldia, não se dá por enfrentamento, se dá por aceitação. Assim foi. Não adianta eu brigar que foi diferente. Vai adiantar o quê? Vai mudar o quê? Não muda nada. Eu aceito e eu reconheço. O que eu, adulto, posso fazer? Bem, eu acho que eu preciso fazer um resgate da criança interior. Vai ter que fazer um resgate da criança interior. Rodrigo, o que é o resgate da criança interior? É voltar na sua infância e reconhecer os sentimentos que você não pôde reconhecer. É reconhecer que você estava triste, é reconhecer que você se sentiu rejeitado. E esse reconhecimento vai transformando. Porque você vai dizer essa criança assim, ó, o teu pai não estava, porque ele não tinha para dar, mas eu tô aqui agora. E você vai modificando a tua imagem interna. Você vai transformando a tua imagem interna. Ah, é isso, gente, é isso. Você faz meditação guiada, faz várias vezes, isso vai transformando. Não fique brava não, Ana. Amanhã, constelação amanhã às 8 da noite. Olha lá, o filme Juiz, Capitão Fantástico, né? Não sei como seria o renascimento. Gente, quem não sabe o que é o renascimento, vai lá no meu canal do YouTube, Reconectando com a Vida. Você que está no YouTube, Reconectando com a Vida. E lá tem pelo menos 5, 6 práticas gravadas de respiração consciente. Você vai aprender isso na nossa formação, que vai ser incrível. Por favor, como transformar a imagem do pai? Então, por partes, né? Pode usar. Eu sozinho, Ho'oponopono. Posso usar Ho'oponopono. Como é que eu faço? Coloco a mão no meu coração, respiro, penso no meu pai e digo, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Faça isso por pelo menos 3 meses. Rodrigo, 3 meses? 3 meses, você não quer transformar a imagem? Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com ajuda terapêutica. Ah, Rodrigo, eu não tenho hoje como pagar um terapeuta. Então, amigo, trabalhar para que a abundância se manifeste, trabalhar em você, para que essa abundância se manifeste.
Olha lá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato e vai. Rodrigo, eu descobri que eu tenho muita raiva do meu pai. O que eu faço? Vou lá no YouTube e procuro como aplicar EFT. E descubro lá o EFT. Eu me amo e me aceito profundo e completamente, eu me amo e me aceito profundo e completamente, eu me amo. E vai lá fazendo os pontos do EFT e, ó, dá-lhe EFT, né? É uma outra forma de você trabalhar. O que mais? Posso escrever uma carta para o meu pai. Escrevo, espero uns dias, leio em voz alta, vejo o que eu sinto, jogo fora. 15 dias depois, escrevo de novo, vejo se algo mudou. As mudanças, elas são sutis, não são mudanças de, meu Deus, agora, tá, às vezes é uma mudança sutil, e aí você está transformando a imagem do teu pai. Para quem tem questões com o pai, vai tomar floral Holly. O Holly, vou escrever aqui o Holly. Então, Rodrigo, meu pai era uma pessoa terrível, Holly por um ano. Floral, você pode misturar com outros, mas Holly por um ano. A Holly é do floral de Bach, para quem não sabe. Rodrigo, eu quero tomar o floral de Saint Germain. Toma o Sapientum, trabalha a energia paterna, energia de maturação, energia da sabedoria. Toma o Sapientum, por um ano. E dá-lhe floral, porque floral, você não tem o floral assim, sabe, de tomar o floral e já foi, não, floral é uma coisa que vai trabalhando, você vai trabalhando para transformar a imagem, e você vai nesse processo. Rodrigo, agora eu tenho alguns recursos, eu quero investir já em umas coisas terapêuticas, para que um terapeuta vá me ajudar, faça psicanálise, vá no psicólogo, fique lá pelo menos 1 ano e meio falando sobre essas relações. Rodrigo, mas eu quero fazer isso, mas eu quero também fazer coisas que são mais pontuais, vá no psicólogo, psicanalista e faça uma constelação, faça um renascimento. Rodrigo, mas nesse momento talvez não tenha recursos para investir nessa saúde, né, mental. E aí eu chego assim, talvez você tenha que fazer só questões de prioridades. E quando não há recurso, você vai dar ali nessas práticas que estão disponíveis. Vai lá no meu canal, faz o renascimento lá, vendo eu conduzir, tá gravado. Você vai poder fazer um pouquinho. Rodrigo, será que se eu fizer o grupo de meditação do Abundância vai ajudar? Vai trazer luz. Talvez não resolva tudo. E nem vai resolver porque não é o objetivo. É trazer luz para que você entenda pontos cruciais de como modificar essas questões. E com isso você vai fazendo essa transformação. Deixa aqui que eu perdi o último comentário. Já falei do renascimento. O filme é Kramer versus Kramer. Alguém já escreveu aí nos comentários. Esse livro, Onde Estão as Moedas, é maravilhoso. Leia uma vez ao ano, com certeza. A gente tem que ler muito. Onde Estão as Moedas é transformador. Obrigado, Flor do Deserto, por você colocar o nome. Ver que o pai foi uma criança ferida também, com certeza. Quando eu reconheço que meu pai também foi uma criança ferida, eu sou capaz de oferecer ao meu pai compaixão. E quando eu ofereço compaixão a ele, eu ofereço compaixão a mim. Alguém, por gentileza, poderia colocar aqui o nome? Obrigado, gente. Séries também maravilosas sobre pai. Uma das séries que eu recomendo é aquela série do Premium Amazon, This Is Us. Ela é incrível, sistêmica, né? Tem, inclusive, uma criança que foi adotada que faz o processo de reconciliação com o genitor. Então, lá você vê um processo de reconciliação. Então, a série This Is Us, lá no Premium, você vê esse processo de transformação incrível. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, que eu não respondi as perguntas do YouTube. A minha mãe é controladora, não aceita ter perdoado ele e hoje me trata mal. Então, Rosana, é com ela. Se ela tem questões com o seu pai porque você não fez isso, ela tem que resolver com ela. O que você pode fazer? Ho'oponopono, ela trabalha com ela e diz assim, mãe, é meu pai, você escolheu. Se você tem raiva, foi você que escolheu. Tenho tudo e porque não consigo iniciar e concluir, param no meio do caminho. Pessoas que têm tudo, reconhecem que têm todos os recursos e, de repente, param no meio do caminho, com certeza, tem questões de medo e isso pode estar linkado a pai. Essa questão da consciência, ela é complexa mesmo, Joyce. Vai surgindo e a gente vai transformando. Me sinto não pertencer à minha família por parte de pai. Ele é bem infantilizado e se magoa à toa. Quando eu vejo meu pai como infantilizado, fraco, eu tenho pena do meu pai, eu inconscientemente tenho pena de mim, porque eu tenho metade dele. Então, eu preciso ver que ele deu o que ele deu, mesmo ele sendo infantilizado, ele deu o que ele deu e tá tudo bem. E incluir a família do pai é um pouco importante. Eu ouvia meu pai até enxergar que o comportamento... acho que eu vivia, né, o comportamento dele, que rejeitou e eu punia a minha avó, depois que eu descobri. Com certeza, essas relações pai e avó são profundas, tá? E aí, com isso, a gente vai transformando. Sugere um livro sobre as sistêmicas, quero muito trabalhar tudo que construiu errado dentro de mim. Então, os livros do Bert Hellinger são bem bacanas. Qualquer livro que você pegar, me vem agora o livro A Cura, do Bert Hellinger. De repente, seja uma boa para você, tá bom? Esses filmes estão indicados no Instagram? Não estão, mas o pessoal no Instagram foi colocando. Um é o Kramer versus Kramer, bem antigo, filme dos anos 60 ou 70, mas muito profundo, e a série This Is Us. Tem como fazer online o curso de renascimento? Sim, o curso de renascimento vai ser online, porque eu venho trabalhando com renascimento online já faz um ano, então o curso vai ser totalmente online. Infelizmente, eu sinto muita raiva no meu dia a dia, inclusive, diagnosticada com bipolaridade, meu pai também. Então, talvez, Juliana, você está em conexão com a figura do seu pai. E aí você precisa, né, nesse processo, manter o seu tratamento, obviamente, mas devolver ao seu pai as coisas que não são suas, tá bom? Meu pai nunca soube lidar com dinheiro. Hoje eu também não sei. É isso, gente. A gente aprende porque o nosso pai fazia igual. Né? Coloca aí. Seu pai tinha economia? Seu pai tinha investimentos? Seu pai sabia lidar com dinheiro? Né? O meu pai não sabia. Então, se eu não me educar, eu não vou conseguir lidar com dinheiro. Porque meu pai não sabia, tá bom? A meditação da Louise Hay, sim, você pode curar a sua vida, tá fantástica. E a gente vai ter as meditações iguais do Grupo da Abundância. Gente, alguma outra pergunta sobre pai? Digam aí se vocês têm alguma pergunta sobre pai. Então, quero convidar vocês, amanhã nós teremos constelação. Se você estiver no grupo da Abundância, tá? Você vai participar do sorteio para constelar. Então, as pessoas que estiverem no grupo da Abundância participam do sorteio.